Boa noite! Mais uma vez nós estamos aqui para um Núcleo IBB Podcast. Você que está chegando agora aí, nós temos um novo tema hoje no Núcleo IBB Podcast. Hoje é a Bíblia e a comunicação. Mais uma vez o pastor Leandro está aqui conosco. Nós vamos aí durante um período bater um papo sobre esse assunto. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreva aí abaixo do vídeo que nós vamos ao longo aí respondendo para você. Pastor Leandro, quer dar boa noite para o pessoal aí? Claro, mais uma vez obrigado, Júnior, obrigado pelo seu empenho, obrigado a você que tem acompanhado semanalmente, agradecer a você que tem compartilhado também. Lembre-se que você é um missionário digital e aí onde quer que você esteja, assistindo na sua casa, no celular, no trem, não sei onde você está agora, basta você dar um clique e você vai estar ajudando a levar adiante a palavra de Deus. E não a minha sabedoria, a sabedoria do Júnior, mas a sabedoria divina. Bom, eu quero começar já trazendo aqui um artigo, uma matéria da revista The Economist, que diz o seguinte, uma revista britânica, onde a matéria traz um assunto interessante com alguns dados. A matéria diz o seguinte, segundo alguns resultados, 44% dos entrevistados dessa pesquisa relatam que a falta de comunicação causou atrasos ou falhas na conclusão de projetos, quanto ao impacto direto de projetos. E 18% afirma que as falhas levaram à redução das vendas. Problema de comunicação também contribuíram para o estresse de 52% e desânimo de 31%. Olhando esses dados que a revista traz, é uma revista do mundo econômico, é uma revista do mundo secular, e quando nós olhamos para esses dados, olhamos para a nossa sociedade, trazendo essa informação, o que nós podemos pensar sobre a Bíblia em relação ao que ela nos ensina sobre comunicação? Bom, a primeira coisa que nós podemos ter certeza é que as pessoas têm sérios problemas com a comunicação. Você tem problema de comunicação no trabalho, problema de comunicação na família, problema de comunicação na igreja, e a sociedade pode colapsar as relações. Por exemplo, esses dados que você citou são elevadíssimos de problemas que surgem dentro do ambiente de trabalho. Certamente eles pesquisaram altos executivos, porque The Economist é uma revista de ponta, e mesmo nesses ambientes onde se enfatiza desempenho de ponta, o tal do performance, né, eles continuam tendo o mesmo problema. Agora, a Bíblia, evidentemente, nos fala sobre comunicação, porque quando nós lemos a Escritura Sagrada, começando no livro de Gênesis, nós temos Deus. No princípio criou Deus, os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e de repente tudo isso se transforma com "e disse Deus", e com o poder da palavra divina, o mundo se fez, o universo foi criado. No Novo Testamento, no Evangelho de João, ele abre usando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E mais tarde ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Verbo, nas traduções mais contemporâneas, a palavra se fez carne. Então nós temos pelo menos duas referências apresentando Deus com esse profundo interesse de comunicação. E no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós temos, por exemplo, naquelas cartas às igrejas, a frase repetida: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito diz. No mesmo livro do Apocalipse, o livro termina com o Espírito dizendo, vem, né, um convite ao noivo para que venha encontrar a sua noiva, a igreja, e a igreja também dizendo, vem. Então nós temos Deus na sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, revelando de maneira clara e cristalina o seu profundo interesse de comunicar-se, de revelar-se. Por quê? É a partir da comunicação que Deus externa quem Ele é, a sua pessoa, os seus desejos, a sua boa vontade. Então, quando nós falamos da comunicação vinda da parte de Deus, nesse caso a comunicação, pelo menos da parte dele, não está sujeita à distorção. Quem distorce a comunicação e o entendimento somos nós. E falando já dessa parte de Deus, tem um texto de Gênesis 11,
versículo 1, que eu vou ler aqui, para a gente comentar um pouco sobre isso. Sim. Que lá diz o seguinte, Gênesis 11, 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Uma linguagem ou um idioma que esse texto traz. O que nós temos de informação, há uma ênfase dobrada aqui, né? Porque diz assim, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então há uma ênfase aqui na capacidade deles traduzirem as suas ideias de modo harmônico. Isso fica evidente, inclusive, no versículo 4, que afirma assim, disseram. Então você vê que há uma harmonia muito grande. É como se fosse num coral uníssono. Está todo mundo com a mesma voz. Todos disseram a mesma coisa unanimemente. E depois nós vemos os verbos. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. A comunicação deles é harmônica, embora o coração deles seja maldoso. Mas eles se entendiam a sua própria maldade, eles se entendiam na sua própria impiedade, porque o desejo deles era se tornarem mais importantes do que o próprio Deus. Uma espécie de síndrome de Lúcifer entre eles. E ali no livro de Gênesis, no capítulo 11, nós vamos ver que há um curto-circuito nessa relação por um ato de justiça divina. Você disse há pouco que Deus não tem problema na comunicação dele. De fato, não. Quando nós estudamos a natureza de Deus, Deus é perfeitamente harmônico. Mas nós temos problema. Por quê? Primeiro, no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram contra Deus, nós vemos que imediatamente isso corrompeu a linguagem. Eles já não se entendiam, passaram a acusar um ao outro. Não foi assim que me disseste, né? Tem todo um jogo, um trocadilho de palavras ali mostrando essa falta de harmonia. E em Gênesis 11, nós temos uma interferência divina, um ato de juízo e ao mesmo tempo um juízo misericordioso. Porque veja só, se os seres humanos continuassem se entendendo plenamente na sua impiedade, na sua maldade, não haveria limite para a engenhosidade maligna dos seres humanos. Então Gênesis 11 é esse curto-circuito nessa relação de comunicação entre eles. Olhando aqui que você termina dizendo essa relação de comunicação entre eles, e vendo essas referências bíblicas, e essa história que nós vimos ali, que é da Torre de Babel, não é? Vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre. Isso, exatamente. O que significa, então, comunicação? Então, a ideia de Babel vem disso, né? de confusão. E é uma coisa comum, quando as pessoas não se entendem, dizem assim, ali é uma Torre de Babel. Quer dizer, ninguém se entende naquele lugar. Se eu não me engano, tinha até uma novela com esse nome, Torre de Babel. Faz muito tempo que eu não sou noveleiro. Tinha, né? Então tinha uma novela até com esse nome. Que é isso, é confusão, as pessoas não se entendem. Comunicação vem do latim, communis, e significa tornar algo comum. E o que se torna comum? Bom, em teoria, por exemplo, meu pensamento. Meu pensamento está aqui guardado, secreto, até que por meio da comunicação eu torno ele comum. Aí o Júnior pode ouvir, o Leonardo, o Cléo, enfim, quem estiver acompanhando, ao ouvir de modo verbal, ele está começando a acessar agora aquilo que era secreto, aquilo que não era comum. E esse é o conceito e definição de comunicação em seu ideal. Então, se a comunicação, pelo que nós estamos vendo até agora, por textos bíblicos, ela começa em Deus, nós vimos Gênesis, vimos Apocalipse, a resposta dos problemas, nós estamos falando de problemas que são ocasionados por problemas de comunicação, ela também deve ser encontrada em Deus. Pois é, eu gosto de imaginar assim, né? Quando nós temos lá, voltando no Jardim do Éden, nós temos uma relação em que Deus está no topo. Imagina um triângulo, Deus está no topo desse triângulo, e quando homem e mulher, marido e esposa, eles se aproximam de Deus, eles se aproximam um do outro. Então tudo é mais harmônico quando nos aproximamos de Deus. A partir do momento que eles vão para a base desse triângulo e se afastam de Deus, na base eles se afastam um do outro.
Então, todo o desvio que nós temos de relacional, ou de comunicação, de convivência, é um problema de ordem teológico. É um problema que precisa ser resolvido primeiro nessa caminhada de volta para Deus. Agora, como nós somos pecadores por natureza, Deus entrou numa missão de resgate, em que o próprio Filho dele vem ao nosso encontro, nos resgata para levar de volta a essa relação próxima, para ter a comunhão do pão, comer do mesmo pão, para conviver nessa relação harmônica com o Filho. E o Filho vai além e promete nos doar o Espírito Consolador, o fortalecedor que não nos deixaria órfãos. Ele diz assim: o mundo não o conhece, mas vós o conheceis e o tendes visto, e ele estará em vós. Com a vinda do Espírito, em Atos 2, nós temos o que nós podemos chamar de a reversão daquela situação de Babel. É como se fosse a Babel ao contrário, a partir de Atos 2. Aquilo que era completamente destituído de harmonia e de comunicação efetiva é restaurado em Atos capítulo 2. Se você puder, então, vamos ler aqui Atos capítulo 2. Você que está chegando agora, nós estamos falando aqui um assunto bastante interessante, que é a Bíblia e a comunicação. Já trouxemos um dado de uma revista, The Economist, que falou um pouco desse assunto. Estamos vendo referências bíblicas que falam da comunicação e que Deus ele é perfeito na maneira de comunicar. Nós é que falhamos quando nós estamos distante de Deus, a nossa comunicação acaba não indo bem. Vou ler aqui o texto de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Exato. Essa última frase que você leu é importante. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Outra coisa que nós podemos notar é que foram distribuídas línguas flamejantes entre eles. E o outro dado que nós acessamos é que nós temos pessoas, judeus, de vários lugares. O texto diz assim: judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Então, nós sabemos que a lei de Moisés prescrevia a obrigatoriedade do povo celebrar. É uma coisa fascinante pensar que Deus prescreveu festas ao seu povo. E 3 dessas festas eram obrigatórias. Era a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa do Pentecostes. Então, os judeus deveriam peregrinar até Jerusalém a fim de celebrar, comemorar estas festas. E a festa do Pentecostes era uma festa de colheita, uma festa agrícola, em que está muito associada também à celebração das primícias, de oferecer a Deus os seus primeiros frutos. Aí a ideia de que a Igreja de Cristo nasce ali no Pentecostes como sendo os primeiros frutos, por assim dizer. E naquele dia em que você tem judeus de vários lugares com linguagem diferente, você tem a inauguração do ministério do Espírito Santo, enchendo aqueles primeiros discípulos, aqueles primeiros crentes, e dando a eles, dotando eles de uma capacidade verbal de falar de modo que aqueles que estavam ali pudessem entender. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que há uma ênfase sobre dialeto. Eles ouviam no seu próprio dialecto. E o que nós vemos? Se o problema começou lá atrás, com a pecaminosidade humana, no Jardim do Éden, se o problema começou lá atrás, na Torre de Babel, quando por um ato de justiça misericordiosa, Deus espalha os seres humanos, confundindo a sua linguagem para que eles não continuem perpetuando aquilo que é mal, agora, como recipientes da graça, como pessoas que foram aproximadas do Pai Celestial, pela obra vicária de Jesus,
como pessoas que se aproximaram do Pai Celestial. E dotados da presença do Espírito, agora a linguagem é franca, a comunicação, a linguagem agora é comum para quem estiver próximo. Agora, esse texto aqui, o texto que escreve aqui é o Dr. Lucas, né? Atos dos Apóstolos. Sim. Aqui nós temos uma narrativa, não é? É alguém narrando ali aquilo que aconteceu. Sim, ele tem essa história, ele conta essa história, então nós estamos vendo algo ali que ele está narrando. E quando nós falamos das epístolas, de Paulo, das epístolas que nós vamos ver à frente, nós temos algum texto em relação a isso ou não? Essa pergunta é muito oportuna, porque nós sabemos o seguinte: quando nós estudamos narrativas, normalmente a narrativa ela tem uma descrição. Sim. E não necessariamente uma prescrição. É. Então, os textos que nós temos de Gênesis, do Éden, ou de Gênesis 11, ou no livro de Atos, nós temos descrições de coisas que aconteceram. Até mesmo em livros históricos. Isso, são livros históricos, Uhum. Exatamente. E nos livros históricos, via de regra, você tem uma descrição. Eu gosto de comparar assim, Júlio. Quando você entra numa farmácia, e aí você começa a caminhar, e hoje as farmácias estão se transformando em verdadeiros shopping centers, né? Sim. Você vai olhando ali naquelas estantes, aquelas prateleiras, e você vê vários medicamentos. E você pode ir descrevendo eles. Eles estão lá, mas eles não são para você. Não há uma prescrição. E por isso que precisamos fazer a distinção entre um livro que é uma narrativa, um livro histórico, e se o texto é uma descrição ou uma prescrição. Quando nós vamos para as epístolas, e nós temos chamados textos doutrinários, então nós temos prescrição. Agora é como se eu entrasse na farmácia com a receita na mão e dizendo: esse medicamento aqui é para mim. É como quando você vai lá num consultório de um médico, ele te dá lá uma receita. Se você pega aquela receita e não coloca em prática, não faz o que deve ser feito ali, você não deu atenção devida à prescrição. Então a narrativa é uma história, aquilo que eu li do outro. Agora, quando eu vou para uma epístola, eu encontro uma prescrição, aquilo que eu devo fazer em relação à minha vida. Exatamente. Pelas narrativas eu entendo a história que antecede, que pressupõe o que eu vou encontrar na prescrição, na narrativa. Como assim, eu vou entender as causas do problema, eu vou entender como é que começou, eu vou entender as possíveis soluções até que eu tenha a prescrição. Então vocês são pinga-fogo agora aqui. Você tem aqui uma prescrição, um texto de prescrição que nós podemos ler aqui? Sim, então, aliás, não estou fazendo propaganda porque eu não estou vendendo, porque esse livreto está esgotado, que é o livro 5 Chaves para uma Família Bem-Sucedida. E eu escrevi um capítulo exclusivamente sobre comunicação. E o texto base do capítulo é o texto de Efésios, se você puder ler para a gente. Claro, deixa eu pegar aqui. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Eu estou olhando aqui na minha Bíblia digital, mas você pode olhar aí na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia digital também, ou ouvir aqui. 4, 29, é isso? Isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Esse é um versículo fascinante, inspirado, é uma prescrição que eu, você, todo cristão deveria seguir. Porque, vamos começar de trás para frente aqui. O que pressupõe? Que as palavras que são pronunciadas pelos seguidores de Jesus devem comunicar graça. Você, também um estudioso da palavra de Deus, sabe bem o que significa graça. É você oferecer ao outro não necessariamente o que ele merece, mas é oferecer o que ele precisa. Eu lembro de um pastor que uma vez disse: olha, graça eu entendo, ele disse que ele entende de uma seguinte maneira: é Deus não me dar aquilo que eu mereço. O que eu mereço é algo muito ruim. A graça de Deus é Ele não me dar o que eu mereço. Então Ele me dá algo sobremodo muito melhor. É uma boa definição. E, aliás, se fizermos uma comparação entre graça e misericórdia, nós teremos o seguinte: graça teria um aspecto mais positivo. Seria assim: é Deus me dar o que eu não mereço. E misericórdia seria: Deus não me dá o que eu mereço. Me livrar daquilo. Exatamente. Então a graça é: puxa, eu não mereço isso, mas Deus me dá. E a misericórdia é: eu mereço a punição,
mas Ele não vai me dar isso. Então, graça e misericórdia, quando colocado assim. Mas nesse texto, ele diz assim que as palavras dos seguidores de Jesus devem comunicar graça. E aqui é um dos problemas que nós enfrentamos em comunicação. Às vezes nós queremos falar para outra pessoa o que nós queremos falar. Aquela coisa que ficou engasgada aqui. E você quer falar aquilo. Ao invés de parar e pensar, mas o que aquela pessoa precisa ouvir? Há uma diferença entre o que eu quero dizer e o que a pessoa precisa ouvir. Então, até às vezes um erro quando nós dizemos assim, vou me colocar no lugar do outro. Mas quando eu me coloco no lugar do outro, às vezes eu paro e penso, eu faria desta maneira. Eu não estou me pondo no lugar do outro. Talvez me colocar no lugar do outro é observar o outro, ouvir bem o outro, para entender o que de fato o outro está passando, que é a parte da comunicação. Sim, né? sim. Tem uma história que foi contada no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, de Stephen Covey. Nesse livro ele conta a história de um homem que está num vagão de trem, acompanhado dos filhos. E esses filhos são terríveis, parecem pequenos demônios, sabe? Apanham o jornal de um, sobem no banco, fazendo uma confusão. E o homem que estava no mesmo vagão foi ficando irritado, até que não aguentou mais, foi até aquele pai e deu um esculacho, como nós diríamos. Aí o homem disse assim, olha, me perdoe, minha esposa acabou de morrer e eu ainda não consegui nem me recompor. E eu nem dei conta que os meus filhos estavam fazendo isso. Bom, naquele momento, o que estava reclamando, olha, me perdoe, puxa seus... Então veja, o homem que foi reclamar, ele estava interessado em dizer o que ele queria dizer, está engasgado, está entalado. Ao invés de primeiro pensar, o que será que este homem, esse pai, está precisando ouvir? Talvez ele esteja com um problema muito mais sério do que aquilo que está me incomodando. E eu preciso ter essa empatia e essa sensibilidade. E como Paulo disse aqui, as palavras de um cristão deveriam comunicar graça. Comunicar o que a pessoa está precisando. Não necessariamente o que eu acho que ela merece. Porque se esse outro que estava ali com algo engasgado, ele pensasse, se eu estivesse no lugar desse pai, eu ia dar um corretivo. Mas não, quando ele ouve, ele passa a entender que é muito mais além. Ele precisa de empatia, né? Empatia. Bom, continuando aqui o nosso retorno nesse versículo. Depois diz assim, mas apenas o que for útil para edificar conforme a necessidade. Edificar. Palavras têm o poder de edificar, de construir. Nós sabemos que é uma edificação. Você vai construir um prédio, você vai colocando tijolo sobre tijolo, bloco sobre bloco, e você vai construir alguma coisa. Quando nós vamos comunicar, então, como pessoas que retornaram ao relacionamento com Deus, o Pai, por meio do sacrifício vicário de Jesus, e recebemos a doação do Espírito Santo e a prescrição da palavra de Deus de como devemos comunicar, nós temos que perguntar, essas palavras, isso que eu estou pronto a dizer a essa pessoa, que lembre-se, o que é comunicação? Comunicação é tornar comum. Olha a beleza que é isso. O que eu torno comum quando eu comunico? Os meus pensamentos. Mas a chance que eu tenho de avaliar os meus pensamentos antes de verbalizá-lo, materializar, é a oportunidade que eu tenho de considerar. Isso vai edificar, vai pôr essa pessoa para cima, vai tornar o dia dela melhor, vai ajudar ela a crescer, ou eu vou colocar essa pessoa para baixo, eu vou destruir, eu não vou construir, eu não vou edificar, eu vou demolir essa pessoa. Essa é a sensibilidade que nós temos que ter. E na primeira parte do versículo ele diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A palavra torpe é sapros, e ela é uma palavra bastante interessante, porque ela fala de algo que está num processo de decomposição. Se você puder ler para a gente, Júnior, Mateus 7, 17 e 18. Sim, Mateus 7, 17 e 18. Antes só um comentário, Claro, você disse sobre palavra de um e de outro. Hoje nós vivemos uma época do imediatismo. Por exemplo, uma pessoa envia uma mensagem para outra, num aplicativo de mensagem, e aquilo não te agrada, as pessoas acabam respondendo exatamente naquele momento. E depois eles colocaram um recurso nos aplicativos, você pode apagar a mensagem, né?
E aí a pessoa às vezes se arrepende, apaga a mensagem. Aquelas mensagens que você apagou que me mandou, era isso? Não, acho que eu mandei para a pessoa errada. Acho que eu mandei para a pessoa errada. Tá. A pessoa pode apagar a mensagem, aí outros eles falam assim, olha, ele desativou o azulzinho da mensagem, eu não sei quando ele leu. Isso acaba causando até mais ansiedade, mas o que eu quero dizer com isso é, nessa época da coisa instantânea, se você recebe ali uma comunicação, uma mensagem, seja boa ou ruim, às vezes é melhor você respirar um pouco para ver a resposta que você vai dar, para não dar uma resposta que você ainda não pensou. Isso, você não processou. E pensando o seguinte, como é que eu vou comunicar isso de maneira que não sejam palavras torpes, que sejam para edificar segundo a necessidade, que comunique graça. Se você passar por esse filtro, vai começar um processo de restauração da comunicação. E às vezes, por exemplo, um texto você envia em caixa alta. Hoje uma pessoa me escreveu e falou, olha, eu mandei em caixa alta, mas tá tudo bem. Eu não entendi de maneira diferente. Sim. Mas às vezes eu escrevo um texto para uma pessoa e eu coloco um emoji para nivelar o humor. Sabe? Eu coloco um sorriso. Porque o texto às vezes ele é frio. Ou eu mando em seguida um áudio. Porque eu não sei do outro lado como a pessoa vai interpretar aquele texto. Sim, sim. Então eu já entrego uma maneira de dar uma nivelada no humor, né? Legal. E, aliás, você está abrindo até para um outro ponto que nós podemos explorar, hoje talvez não dê tempo, mas que é a distorção da comunicação por texto. Uhum. Porque a nossa principal ênfase ainda está na comunicação verbal. Agora imagine o que é a comunicação por texto, então. Quanto mais filtro e cuidado eu deveria ter quando eu vou escrever um texto para alguém. Sobre o WhatsApp, antes de você ler, eu tenho uma história que eu considero uma das minhas favoritas. Eu e minha esposa tivemos lá uma diferença em casa, por alguma razão, e é uma certa tradição na minha família, na nossa família. Me lembro do tio Décio, que chamava a esposa dele quando ele tinha alguma divergência com ela de Vera Lúcia, né, para mostrar o descontentamento dele. E ficou essa tradição, então eu fui mandar uma mensagem para minha esposa e eu escrevi Julie Tarrataca, para ela entender a minha chateação. E o corretor automático mudou para Julie Jararaca. Então, se verbalmente nós temos o risco de distorção da comunicação, por texto ainda mais. Para o WhatsApp, com outro bicho corrigindo o que você está escrevendo, a situação ainda é mais sensível, né? E o bicho que nós estamos falando é um robô totalmente frio, sem sentimento. Então, ele vai trocar mesmo sem dó nem piedade. Essa é uma boa história. Acho que até vou pegar emprestado, porque o meu sobrenome também casa com esse. Bom, vamos lá. Voltando aqui para o texto de Mateus, que você disse, capítulo 7, versículos 17 e 18. Diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Exatamente. Aqui, de novo, o vocábulo usado aqui e usado por Paulo é o mesmo, de torpe. Aqui Jesus usa para descrever frutos que não são bons, ou frutos que apodreceram. Uma outra ocasião, Jesus usa a mesma palavra para descrever peixes que não são bons. Quando você passa a rede, você, como eu, já fez mariscagem, né, que é para aqueles que são urbanos e não sabem o que é, entrar lá na lagoa com uma peneira na mão, né? E às vezes você pegava um peixe ali na beirada, mas estava morto já, tinha morrido uns dias. Então ele é um peixe torpe, é um peixe ruim, podre, em decomposição. A ideia de Jesus aqui de mau fruto é aquela goiaba cheia de bicho. Uma pessoa me disse, uma vez que eu estava fazendo a exposição desse texto, que gosta da goiaba cheia de bichos. Não é minha favorita. Eu me lembro, para que fique bem gráfica essa questão, porque Jesus usou uma linguagem bem gráfica, e Paulo também, que uma ocasião nossos pais fizeram uma pequena viagem, eu não me lembro, mas ficaram alguns dias fora, não me lembro para onde eles tinham ido. E em casa, no forno, tinha um frango guardado lá. O que chegou? É o gato? É um gato. É comunicação. Um frango.
chegou... então tinha um frango lá no forno, Uhum. e quando eu peguei esse frango que eu ia comer, rapaz, você não acredita, a primeira mordida que eu dei, cheio de verme. Ai. Então, foi uma das coisas mais nojentas que eu já experimentei na vida, porque eu devia estar guardado ali um tempo. Ninguém te contou. E ninguém me contou, Uhum. Enfim, quando eu tive essa experiência, eu fiquei muito tempo sem querer comer frango de novo. Fica a dica pra você que tem um frango no forno, nesse calor, Cuidado. antes de comer, dá uma cortadinha nele, dá uma olhadinha pra ver se tá tudo bem. Mas aquilo, Júnior, Uhum. é a mesma palavra que Jesus usou para descrever um fruto ruim, Uhum. ou um peixe ruim na rede, e que Paulo usou para descrever uma palavra ruim. Ou seja, a sua palavra não pode ser uma palavra apodrecida. A sua palavra não pode ser uma palavra torpe. O fruto que sai da sua boca, dos seus lábios, não pode ser um fruto ruim. Esse é o princípio que nós encontramos na literatura, como você perguntou, epistolar sobre a comunicação. Eu tenho mais um texto aqui, mas antes eu quero só tecer um comentário, porque eu gostei daquele exemplo que você deu da pirâmide. Quando nós estamos numa comunicação distante do topo da pirâmide, nós estamos mais afastados do ideal de Deus. Então, se nós pegarmos esse princípio e aplicarmos, seja na vida de marido e mulher, na vida de irmãos, na vida de pessoas em igreja, e levarmos as pessoas entenderem que elas precisam se aproximar mais de Deus, até aquelas pessoas que já tiveram um problema de comunicação e que não estão ali se dando muito bem, eles vão conseguir estreitar esse relacionamento. Porque quando nós partimos para isso, para o topo da pirâmide e nos aproximamos de Deus, os nossos ideais, o nosso ideal de comunicação, o nosso orgulho, a nossa ideia, o meu eu, ele acaba ficando um pouco mais distante. E nós nos aproximamos mais do ideal de Deus e não do ideal do homem. É assim que funciona na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento como igreja. Porque nós estamos falando de comunicação e a Bíblia, não é? Sim, exatamente. E se você me permite mais uma analogia, nós temos filhos e nós ensinamos uma linguagem aos nossos filhos em casa. Não é? Toda a família tem uma linguagem própria. Mas aí seu filho começa a ir para a escola, começa a frequentar outros ambientes e ele vai aprendendo um novo vocabulário fora de casa. E não poucas vezes em casa o que você tem que fazer? Corrigir aquele vocabulário, explicar que em casa é diferente. Então quando o cristão, ele resgatado por Cristo, se aproxima de Deus o Pai no seu relacionamento, recebe do Espírito Santo, ele precisa pensar nisso. A linguagem do Pai é outra. Não é essa linguagem da rua que eu aprendi. Há uma linguagem, digamos, celestial. Essa linguagem celestial promove isso que o apóstolo Paulo falou. Edifica, ou seja, coloca a pessoa para cima. Ela comunica graça às pessoas. E é essa linguagem que nós precisamos passar a utilizar. Vamos ver mais um texto, então, Mateus capítulo 12, versículo 34. Diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Sugestões práticas em relação a esse texto? Nós temos ou não? Bom, primeiro vamos pensar assim, puxa, que palavra dura Jesus disse, mas Jesus disse exatamente o que ele deveria dizer. Jesus era muito gentil e doce com os pecadores carentes de graça, mas Jesus era muito duro com os críticos e religiosos, porque eles eram falsos. E nesse texto Jesus fala algo muito interessante, que ele diz o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas é interessante que a correção que ele faz aí é que estes homens falavam coisas boas, mas o coração deles era maligno. Então eles tinham uma inconsistência, essa era a correção de Jesus. Se nós queremos, então, seguindo o que Jesus corrige, se nós queremos falar coisas que edificam, que comunicam graça, colocam as pessoas para cima, que transformam, então nós precisamos encher o coração daquilo que é celestial, do vocabulário do reino de Deus. Nada melhor do que investir tempo com a palavra de Deus, sendo prático, aprender esse vocabulário piedoso e então traduzir isso na maneira como nós comunicamos com as pessoas.
aprender a cumprimentar as pessoas desejando uma bênção, encerrar as conversas abençoando as pessoas, como você disse que você coloca emojis na comunicação. Eu gosto sempre de começar as minhas mensagens, especialmente em texto, com alguma saudação. É claro, eu estou copiando da Bíblia, eu digo alguma coisa como paz e saúde, que é uma linguagem que ultrapassa os limites do ambiente eclesiástico, e mesmo não crentes eles gostam, paz e saúde para você também. Todo mundo quer paz, todo mundo quer saúde. E nessa primeira saudação, a pessoa já tem a sensação assim, poxa, está aí alguém que me quer bem. E aí eu posso então descrever o que eu preciso, apresentar o que eu preciso, e eu sempre concluo também com alguma bênção, do tipo ricas bênçãos, um dia abençoado para você. Nunca tive uma pessoa, mesmo que não faça parte do círculo de convivência cristã, que tenha dito, eu não quero isso, eu não quero uma bênção, eu quero uma maldição para a minha vida. E quando eu abro e fecho com pronunciamentos de bênçãos, saudações de bênçãos, encerramento de bênção, o que está aqui no meio é mais palatável para a pessoa, mesmo que seja às vezes uma mensagem mais dura, mais firme, ou uma correção. Outra coisa importante que nós temos que considerar é que algumas conversas que nós vamos ter demandam um ambiente próprio. Jesus, ele certamente é nosso mestre nisso. Quando ele ia falar para mim que precisava de um barco para projetar a sua voz, ele fazia uso disso. Outras vezes ele queria ter uma conversa intimista com seus discípulos, como por exemplo a última ceia. O local foi preparado adequadamente. Ele utilizou os elementos que estavam ali presentes para que ele pudesse comunicar com eficiência o que ele desejava. O ambiente da comunicação é importante. Quando eu fui pedir a Júlia em casamento, eu levei ela numa churrascaria rodízio, porque eu achei que seria um lugar bom, romântico. E eu me lembro até hoje, eu tinha no bolso o anel, a aliança, pronto para fazer algo romântico, interessante. Na verdade, estava tentando ser romântico. Estava. Aí ela falou, então, nós estamos aqui, por que estamos aqui? Porque no começo foi tudo legal, o cara puxou a cadeira, as churrascarias eram bonitas, e aí eu disse, eu estou aqui porque eu quero te dizer, antes que eu pudesse terminar, o cara colocou uma espada entre eu e ela, e disse, vai picanha? Picanha. Aí eu disse, não, obrigado. Aí daqui a pouco vem outros, vai linguiça, vai frango, enfim. O que eu queria comunicar, legal, mas o ambiente estava errado. Hoje, por alto de quase 25 anos de casado, eu saberia que seria melhor eu comer um fundido. Ou para ficar mais romântico, um fondue em Campos do Jordão. Seria muito mais tranquilo e apropriado. Então, o ambiente que você vai comunicar é importante. Algumas pessoas, eles trabalham na indústria, está no meio da fábrica, com protetor auricular, e quer fazer a correção do comportamento de alguém. O ambiente está errado. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Algumas conversas precisam ser realizadas no ambiente próprio, um local seguro. É muito interessante quando nós olhamos todos os exemplos, os textos bíblicos, e nós temos a chance de trazer para o nosso dia a dia, porque passa um filme na minha cabeça de muitas vezes que eu falhei na comunicação por conta de não ter respirado fundo, por conta de não ter pensado de acordo com a palavra de Deus, e às vezes por conta de o ambiente ser errado. Você acaba transformando uma conversa um pouco mais ácida, que poderia se resolver de uma maneira muito mais simples. Mas às vezes você tem que ouvir, deixar para depois. Exatamente. Porque é como aquele chão de firma. Ali o outro não vai te ouvir, porque o barulho da emoção, embora ele tenha silêncio, está tão alto que aquilo que você vai levar só vai agravar mais a situação. Então, em alguns momentos é melhor você ficar em silêncio, respirar fundo, sair daquele pátio de chão de firma e depois voltar para um ambiente melhor de comunicação. Às vezes tomar um café, que é algo gentil, para conversar com a pessoa. Ou, por exemplo, usando as redes sociais, as pessoas têm um hábito agora, tem lá uma ideia, ou ele está chateado com alguma coisa, ele já escreve um texto e posta. Ele manda uma indireta, né? Tem uma regra básica para texto, é a regra das 24 horas. Escreve hoje com calma, amanhã você lê, dá para alguém da sua casa ler, falando, lê esse texto aqui, vê se você entende. Aí a pessoa fala, não entendi, é isso que você quis dizer. Passa por esse filtro e vê se vale a pena, se é aquilo mesmo que você quer publicar. Então, e só então você publica, né? Bom, para a gente concluir esse momento, esse bate-papo que nós temos,
embora você já tenha trazido muitos pensamentos aí, muitas ideias para a gente poder pensar a respeito, você tem mais algum outro pensamento para a gente concluir esse nosso bate-papo sobre comunicação bíblica, à luz da Bíblia? Eu creio que uma coisa fascinante a respeito de Jesus e da sua comunicação é que ele sempre olhou para os seus discípulos não como eles estavam, mas como eles seriam. Ele olha para eles já com essas lentes do que eles se tornariam. Pescadores de homens, apóstolos, missionários enviados, agentes do seu reino. E Jesus vai comunicando isso o tempo inteiro para eles, durante toda a jornada do seu ministério de 3 anos e meio. E quando o apóstolo Paulo fala dessa capacidade que a nossa linguagem, a nossa comunicação tem de edificar ou de destruir, o Tiago fala sobre isso, que a língua tem esse poder de morte, inclusive. Então nós precisamos lembrar de que nós podemos transformar a vida das pessoas simplesmente pela maneira como falamos e o que falamos. E nas tradições antigas, milenares, por exemplo, na mitologia grega, tem a história de Pigmalião, que morava nessa ilha e ele vai fazendo a escultura de uma mulher porque ele se apaixona. Então um dos deuses olha para aquela dedicação dele e transforma de fato na mulher com quem ele se casa. Daí o nome Efeito Pigmalião, que tomou emprestado às ciências que estudam os comportamentos e a mente humana, para dizer que nós nos relacionamos sob esse efeito Pigmalião. Que se eu ficar continuamente dizendo coisas que são edificantes, procurando aquilo que é verdade a seu respeito, não elogios falsos, todos nós sabemos, né? Se alguém disser, Leandro, como você tem cabelos negros maravilhosos, com todo esse cabelo prateado, eu sei que não é um elogio verdadeiro. Mas reconhecer o que a pessoa tem de verdadeiro, reconhecer aquilo que é real, que Deus colocou nela, e comunicar verbalmente. Então o efeito Pigmalião quer dizer que vai reforçando essas virtudes na pessoa. E ao mesmo tempo no judaísmo tem uma outra lenda chamada lenda de Gollum, que é uma criatura feia, assustadora, horrível, monstruosa. Há quem diga que Stan Lee baseou a figura do Hulk no Gollum, nessa tradição judaica. É exatamente o contrário. Se eu ficar sempre dizendo algo ruim, se eu ficar sempre colocando a pessoa para baixo, humilhando a pessoa verbalmente, eu posso deformar aquela pessoa. Bom, se esses efeitos são verdadeiros ou não, uma coisa é certa. A minha palavra tem o poder de edificar, de comunicar graça. E a escolha de como é que eu vou usar isso é exclusivamente minha. Amém. Bom, você que acompanhou aí com a gente esse bate-papo de hoje, a Thalita, que está conosco, a Grace Kelly, o Vivaldo, o Leandro, espero que vocês tenham sido edificados, né, com esse momento em que nós falamos aqui da comunicação à luz da Bíblia e da Palavra de Deus. E nós vamos encerrar da melhor maneira, comunicando aí com Deus. Nós vamos fazer uma oração, você pode participar conosco, eu vou pedir para o pastor Leandro orar e também já entregar esse recado final para o pessoal que acompanha conosco. Tá certo. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou. Encorajo você a compartilhar. E lembre-se que nós tivemos, inclusive, efeitos especiais. Os gatos participaram conosco. Comunicação, exatamente. E foi uma alegria participar com você, Júnior, e com todos vocês. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo em que nós consideramos comunicação e o que a sua palavra tem a dizer a respeito. Eu peço que teu Espírito Santo encontre em nós, Senhor, um solo fértil em que as palavras possam germinar e dar muito fruto. Abençoe as pessoas que acompanharam agora, ao vivo, e aqueles que ainda acompanharão esse vídeo posteriormente. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada e que possamos usar as nossas palavras para sempre comunicarmos vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite para você que for com a gente aí. Até a próxima. Boa noite, até.